Bom, agora nós vamos falar um pouco sobre as relações de trabalho lato sensu. A relação de trabalho é gênero, da qual é espécie a relação de emprego. Então, lembre-se que nós já falamos da relação de emprego lá atrás, e a relação de emprego, ela é marcada pelas figuras tanto do empregado como do empregador. Na relação de emprego, além disso, nós vamos ter a relação regida pela CLT. Então, o direito do trabalho ele é feito justamente para tutelar a figura do empregado, da relação de emprego. Apesar disso, também é no direito do trabalho que a gente vai estudar essas relações de trabalho, que às vezes nós vamos encontrar em aulas de direito empresarial, que nós vamos ter a figura do autônomo lá, que é o representante comercial, mas nós vamos estudar essas figuras aqui e uma das justificativas para isso diz respeito à emenda constitucional número 45 de 2004, que alterou o artigo 114 da Constituição Federal. E alterou esse artigo porque agora é de competência da Justiça do Trabalho reger aí esses problemas advindos da relação também de trabalho e não só da relação de emprego. Bom, nós vamos ver que para formar aí a relação de trabalho, nós vamos ter a exclusão de um daqueles requisitos lá da relação de emprego via de regra. Então, lembre-se, pessoa física, pessoalidade, habitualidade, onerosidade e subordinação. Então, no caso do autônomo, por exemplo, a gente não vai ter a subordinação. No caso do eventual, a gente não vai ter a habitualidade. No caso do trabalhador voluntário, nós não vamos ter a onerosidade. Então, nessa relação de trabalho, é muito comum que a gente afaste um ou mais, né, daqueles requisitos essenciais para a configuração da relação de emprego. Além disso, há casos em que a própria lei confere um certo benefício para afastar aí essa relação de emprego. Um desses casos, que é o que nós vamos estudar aí logo em seguida, vai ser o caso do estagiário. Então, o estagiário, apesar de estarem presentes todos os requisitos da relação de emprego, a própria lei de estágio vem e exclui esse estagiário aí dessa relação empregatícia. Então, o estagiário vai ser trabalhador. Ou seja, o que significa isso? Vai ser trabalhador e não empregado. Ele não vai ter direito a FGTS, por exemplo. Ele não vai ser segurado obrigatório da Previdência Social, ou seja, ele é segurado facultativo, apenas se ele quiser que ele vai ser beneficiário aí do INSS, apenas se ele for lá e se inscrever. Então, são essas nuances que a gente tem que ter em mente para começar o estudo dessas figuras aí da relação de trabalho. O estágio, né, o estagiário, ele é regido por uma lei específica, que é a Lei 11.788, de 2008. Bom, o objetivo dessa lei, ela vem ao encontro da Constituição Federal, que fala que é dever do Estado, da família, promover aí essa profissionalização do jovem, né? Para quê? Para que ele se insira no mercado de trabalho. Ou seja, o estágio é uma das formas aí para esse jovem estar inserido no mercado de trabalho. O estágio não pode ser confundido com a aprendizagem. E um desses motivos é porque a aprendizagem nada mais é do que uma relação de emprego. Com algumas diferenciações, como é o caso do FGTS, por exemplo, que a alíquota é só de 2%, em detrimento dos demais, de 8%, mas o estagiário vai ser trabalhador, ou seja, ele nem direito ao FGTS vai ter. Então, nós não podemos confundir, embora ambos
ambas as formas tenham o mesmo objetivo, que é de inserir esse jovem no mercado de trabalho, elas não podem se confundir diante de suas peculiaridades e aí suas consequências para o caso concreto. Bom, o conceito de estágio ele vem elencado no artigo 1º da lei, como ato educativo supervisionado desenvolvido no ambiente de trabalho. Então, esse estagiário vai estar inserido em uma empresa para aprender. E é voltado para alunos do ensino fundamental, nos anos finais lá do EJA, né, Educação de Jovens e Adultos, o ensino superior, o médio profissional, o ensino médio de educação especial. Bom, no caso do estágio, ele pode ser obrigatório e não obrigatório. No caso do estágio obrigatório, essas horas elas são essenciais para a formação do indivíduo. Ou seja, se o indivíduo faz uma faculdade aí de direito, ele tem que fazer 30 horas de estágio para que ele possa se formar. Já o estágio não obrigatório, como o próprio nome diz, não vai ser essencial aí para que ele se forme nessa faculdade. Então, ele faz por mera liberalidade, ele faz porque ele quer. Bom, nós vamos ter aí nessa relação de estágio 3 partes, que é a parte concedente, o estagiário e a instituição de ensino. Uma das responsabilidades, aí depois vocês deem uma lida no artigo 7º e no artigo 9º, uma das responsabilidades da instituição de ensino é mandar um relatório aí mandar um um professor para supervisionar aí esse estágio. Então, a escola aí, né, a faculdade, tem que designar um professor para estar acompanhando esse processo de aprendizagem. Por quê? Para ver se não está havendo, de fato, um desvirtuamento do estágio, né? Então, se, por exemplo, foi contratado uma pessoa, vamos supor que ele faça a faculdade de Direito, ele foi contratado em um escritório para preparar café. Nesse caso, está havendo um desvirtuamento desse estágio e, via de consequência, artigo 9º da CLT, não é da Lei 11.788, fraude vai estar configurada relação de emprego. Uma das responsabilidades aí da parte concedente, que seria a empresa ou alguma instituição, como, por exemplo, a Defensoria Pública, é de elaborar um relatório sobre as atividades prestadas por esse estagiário. Se você já fez estágio, você deve saber que eles vão preencher lá esse relatório, como que você fazia, fazia acompanhamento de processos, fazia petições, contestação, enfim, vai colocar lá o que você fazia. E o estagiário, que também vai ter uma parte lá específica na lei para falar quais os direitos desse estagiário. Então, aí eu coloquei para vocês terem a ideia que é uma relação triangular. Nós vamos ter o estagiário, a instituição de ensino e a parte concedente. Sempre vai ser formado por essas 3 partes sob pena de estar configurada a fraude. Então, alguns dos requisitos formais e materiais. Formais, como eu já disse, são as partes envolvidas, que é nessa relação triangular, o empregado, o estagiário, a instituição de ensino e a parte concedente, a matrícula e a frequência na escola. Esse estagiário ele deve frequentar a escola para que ele possa ser estagiário, e a celebração de um termo de compromisso entre as partes envolvidas. Quanto aos aspectos materiais, nós temos que esse estagiário vai ter que desenvolver as suas atividades dentro daquele contexto educativo e profissional ao mesmo tempo. Então, deve haver essa compatibilidade com o currículo escolar. Como eu disse para vocês, um estagiário de direito não pode ser contratado em um escritório de advocacia para ser office boy ou para preparar café. Ele tem que fazer atividades relacionadas ao curso, e isso deve ser sempre supervisionado pela instituição de ensino.
No caso de descumprimento dos requisitos, nós vamos ter aí essa desvirtuação, né, do estágio e, por via de consequência, configurada relação do emprego. No caso da administração pública, como vocês já devem saber, tem que haver concurso público. Então, eu não vou poder configurar esse vínculo do estagiário com com a instituição pública, com a autarquia, por exemplo. Então, nesses casos, a semelhança do empregado quando a gente conversou sobre o servidor público, a semelhança dele, esse estagiário, ele só vai ter direito àquelas verbas ali que ele faria jus mesmo, ele não vai fazer direito a 13º, nem nada, não vai haver esse reconhecimento de vínculo entre o tomador público, né, a empresa, a autarquia, né, que foi o exemplo que eu dei para vocês, e esse estagiário, né. Então, aí a OJ 366 da SDI1 do TST, que fala que é inviável o reconhecimento do vínculo empregatício com ente da administração pública direta ou indireta, bem como deferimento de indenização pecuniária. Então, não se esqueçam disso, que é muito importante. No caso dos direitos aí do estagiário. Esse estagiário, ele tem uma jornada reduzida, que é de 4 horas diárias ou 20 horas semanais, no caso do jovem do ensino fundamental, né, naquela modalidade de jovens e adultos, de 6 horas diárias ou 30 semanais, né, e 30 semanais, que é do ensino médio ou superior, e pode ser de 40 horas desde que haja uma alternância entre atividade prática e teoria. Então, vai poder ser de 8 horas diárias e 40 semanais. Lembre-se que é 40 e não 44 semanais, como é o caso do empregado, que aí tem que ter essa alternância. Então, ele tem que, por exemplo, trabalhar na empresa, mas ele tem que ter algumas horas de teoria daquilo que ele está aprendendo. E quando ele tiver prova, esse estagiário vai ter um benefício de redução da metade de sua jornada. Então, se ele trabalha por 6 horas diárias, hoje é terça-feira, amanhã ele tem prova. Ele vai poder fazer 3 horas nesse dia. A duração do estágio, a semelhança aí da aprendizagem, nesse caso, vai ser de 2 anos, exceto para aquele estagiário com deficiência que pode aí passar esse prazo de 2 anos. Uma regrinha para vocês guardarem é a questão da bolsa. A bolsa é obrigatória para o estágio não obrigatório. Então, no caso do estágio obrigatório, a bolsa não é obrigatória. Apesar disso, eventual concessão de alguns benefícios não é apta por si só para caracterizar aquela fraude do artigo 9º da CLT e, por via de consequência, puxar essa relação de emprego. Além disso, o estagiário ele vai ter direito a um recesso remunerado de 30 dias. Caso, por exemplo, ele exerceu a atividade de estagiário, só que ele exerceu por um prazo menor. Vamos supor que ele só exerceu pela metade do prazo, 6 meses. Ele vai ter direito a um recesso proporcional a esses meses que ele trabalhou. E, de preferência, deve coincidir com as férias escolares. Não é obrigatório, mas de preferência deve aí coincidir com esse período de férias escolares. Bom, uma empresa ela não pode ser composta só por estagiários, pois isso, como nós já vimos, o estagiário ele não vai ter direito a FGTS, por exemplo. E isso é bom para o empregador, porque ele economiza não tendo que depositar lá aquele depósito forçado todo mês de 8%, que seria para aquele empregado. Então, seria uma economia muito grande aí para o empregador e, de certa forma,
Em sua maioria, configuraria até fraude, né? Colocar estagiário para trabalhar em lugar de empregado, que essa empresa fosse composta só por estagiários. Então, a própria lei vem e fala que nas empresas de 1 a 5 empregados eu posso ter um estagiário. Nas empresas que tenham de 11 a 25 empregados, eu posso ter até 2 estagiários. E acima de 25, até 20% de estagiários. Ora, mas esse limite não se aplica aos estagiários de ensino superior e médio profissional. Ou seja, esse limite não se aplica a basicamente nenhum estagiário, que a maioria é de nível superior e médio profissional. Além disso, a lei traz aí uma ação afirmativa em seu próprio bojo para garantir 10% dessas vagas aos estagiários com deficiência. Não deixe de ler a lei e com isso nós encerramos aqui o assunto sobre estagiários.